Queridos, eu sinto de fazer isso. Queria dar uma salva de palmas, sabe para quem? Para o nosso país. Eu recebi esses dias um videozinho. A China tem crescido de uma maneira muito extraordinária o cristianismo. Mas isso tem custado sangue. E olha que maravilha que é o nosso país. Podemos abrir a Bíblia, podemos estar no culto, podemos celebrar ao Senhor sem sermos reprimidos. Temos que sair daquela porta para fora olhando, ver se vai alguém estar à espreita para nos pegar. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus pelo nosso país, onde nós podemos ler a palavra, estudar a palavra. Obrigado, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Estamos falando esse mês sobre a volta de Jesus. Você que me assiste em algum momento, sinta-se mais uma vez convidado para estar conosco aqui todos os domingos, às 19 horas, no Projeto Resgate. E falamos a semana passada sobre arrependimento. Você perdeu, você que está aqui, não esteve domingo passado. Você que está nos acompanhando pelo YouTube e não assistiu domingo passado, corra no canal do YouTube, a palavra está lá, pode assistir. Assim também está no canal do YouTube a palavra de hoje cedo, do nosso estudo bíblico, que iniciamos essa manhã com o pastor Josias, pastor Erasmo e o Carlos. Todos os domingos às 9h30 da manhã. Se você puder, se conecte ao canal do YouTube e estará a nossa próxima aula dessa semana. 7 passos para conhecer a Deus. 7 passos para conhecer a Deus. Queremos ou não, né? Então vamos juntos. Romanos capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Aqui é uma preocupação não só de Paulo com as igrejas que ele tinha responsabilidade, mas aqui eu vejo uma preocupação de Deus com cada um de nós, nos fazendo relembrar sobre isso. Mais uma vez, Deus nos chamando a atenção para a sua volta, o grande acontecimento esperado, a mais importante promessa para nós cristãos. O que justifica Deus ter oferecido seu Filho, demonstrando quanto Deus nos ama e quer estar conosco. E Ele prometeu que Ele viria. Ele até disse para nós em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu irei, mas eu voltarei, para que onde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Que amor! Aqui, Paulo está falando de um sono espiritual, que significa aquele momento da vida espiritual, onde não reagimos, não temos estímulos, não temos capacidade de resposta, insensibilidade ao que está à nossa volta. Quando dormimos, muitas vezes nem vimos quem chegou, quem saiu, né? Ficamos insensíveis, nos desligamos daquilo que está às nossas voltas. Essa mensagem é tão atual, pois quando ele diz, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Todos nós, amanhã estaremos mais perto da morte, mas amanhã também estaremos mais perto da vinda de Jesus. Paulo
Paulo já se referia à volta de Jesus, o esperava ansiosamente. E para nós então está ainda mais perto. Ontem, ele está falando que hoje estamos mais perto do que ontem. Agora Paulo nos traz uma orientação nesse texto. Verso 12. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Vistamos-nos a armadura da luz. Comportemos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A principal palavra que eu vejo aqui é dia e noite, nos chamando a atenção que andemos sempre como se estivesse dia, pois a noite é sinônimo do período das trevas, e ele nos convida a andarmos na luz, vivermos na luz. 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 8. Mas vocês, irmãos, nós, não estão nas trevas. Quantos podem dizer amém? Quem não está nas trevas, diga amém, Jesus. Aleluia. Então essa palavra é para mim e para você. Para nós que não estamos nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Aqui, vocês todos são filhos da luz, filho do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Olha o que diz Efésios 5, de 14 a 20. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre si. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha lá, nos chamando a atenção. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade para os dias, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que vocês ouviram até agora de mim, se não das Escrituras? Tem melhor sermão do que nós falarmos da Bíblia? E Paulo, em todas essas etapas, chamando a nossa atenção, Jesus nos apontando: olha. Então quero chamar a atenção de uma postura que Deus quer encontrar em nós, que não é bom que estejamos sonolentos e muito menos dormindo. Eu quero falar sobre santidade. Repita comigo: santidade. Todos esses textos lidos, querido, agora estão dando ênfase à carne, às coisas da carne. Santidade é a postura que mais te levará a não fazer a obra de Deus. Desculpa, santidade é a postura que mais te levará a não fazer as obras da carne. Santidade fala de imitarmos a Deus. O que ele disse em 1 Pedro 1,16? Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo é o lado oposto à vida carnal. Santidade está falando de sermos separados das coisas do mundo, separados da carnalidade. Se você ler várias cartas de Paulo, ele vai dizer os frutos da carne, os frutos do Espírito. Olha o verso 15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Santidade, querido, é um desafio. E todos esses textos que nós lemos
fala sobre uma coisa: embriaguez. Eu queria publicamente, ao ir para a internet, isso se torna ainda mais, público. Eu, pastor Nelson, eu não sou a favor da bebida. Torno isso público. Eu acho que tem algumas coisas que nós, como professor de matemática, hein, Carlos? Nós chamamos de semelhança, semelhante. Eu vou explicar melhor o que é uma semelhança. Imaginem vocês indo à minha casa e eu vou servir uma sopa deliciosa. Mas ao servir a sopa, eu a sirvo para você num pinico. Você vai estranhar. Qual é a semelhança do pinico? Mas eu vou te dizer, nunca foi usado. Está totalmente esterilizado. Mas você conseguiria tomar confortavelmente uma sopa no pinico? Porque pinico se assemelha ao quê? Primeiro índice de acidente automobilístico, bebida. Violência doméstica, bebida. Acidente, destruição de qualquer maneira, bebida. Abandono em orfanato, vai perguntar aquelas crianças lá, bebida. Iniciação às drogas, bebida. Como que nós, como cristãos, podemos promover a bebida, mesmo que seja socialmente? Sendo que tudo começa socialmente. Então Paulo está nos afirmando assim, cuidado com a maneira como vocês vivem. O que eu quero essa noite trazer para vocês, uma atenção especial, cuidado com essa linha de pensamento. Não tem nada a ver. Quando essa linha de pensamento tomar você, possivelmente você mesmo está tentando achar argumentos para contrariar princípios da palavra de Deus. Sexo antes do casamento e outras coisas que a Bíblia fala. Não. Trajes de roupa. Não. Temos que nos olhar para nós, olhar para o espelho e ver: Cristo resplandece em mim. O meu falar, o meu agir, o meu pensar. Paulo está nos chamando a atenção. Prestem atenção na maneira de ser. A queda de Davi, a queda de Sansão, são períodos onde eles estavam dormindo, desatento. As 10 virgens diz que elas chegaram à noite e dormiram. Aquele semeador, e havendo semeado o dia todo, foi dormir, e indo dormir, veio o inimigo e semeou joio. Essa noite eu trago isso, a reflexão de cuidado com o sono, cuidado com a desatenção à vida espiritual. Cuidado, ei, povo de Deus, você que me assiste, você está aqui, atentos à santidade. Não tem nada a ver, pastor. Tem sim. Sabe por quê o muçulmano cresce tão rápido? Porque eles saíram do radical para o mais radical. Nós cristãos saímos do radical, fomos para o menos radical e hoje nós estamos flexíveis. Pergunta: nós adentramos ao mundo ou o mundo adentrou a igreja? Pergunta reflexiva, Nós estamos influenciando o mundo. Com o crescimento que teve dos evangélicos, que diz que evangélicos cresceu absurdamente dos anos 80 para cá, o que nós refletimos na sociedade? Diminuiu separação conjugal, diminuiu droga, diminuiu violência, diminuiu promiscuidade? Não! Mas ela adentrou na igreja? Sim. O projeto Resgate existe para ir buscar 3 públicos: desigrejado, o que está na igreja sem propósito, e o que vai na igreja com propósito errado. Mas nesses 3 anos e alguma coisa de existência do projeto Resgate, ao ouvir pessoas fora da igreja, eu fui tentado para trazê-las de volta a largar a porta.
Mas largo é o caminho que leva para onde? Para destruição. Como eu posso largar aquela porta? Não, venha como você está. Venha como você está, eu te convido. Mas não significa que devemos permanecer como estamos. Paulo nos chama a santidade. Não vos embriagueis. Não sejam dissolutos à promiscuidade, a muita outra coisa. Quantos casais cristãos estão buscando em filme pornográfico um apetite sexual? Quantos jovens buscando na internet se aliviar? De alguma maneira nós estamos, não precisa mais casar, não precisa mais o quê? E ao irmos para esse caminho, Paulo está dizendo, cuidado, eu li Bíblia, e sempre vou tentar pregar Bíblia, porque a Bíblia está dizendo, cuidado com a maneira que vivem, cuidado com esse, não tem nada a ver, eu acho que pode o quê? O que é que pode? Como que podemos hoje adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e amanhã estamos na onde? Num bar, numa boate, numa discoteca, dançando, cantando Raul Seixas? Hein, gente? Ai, se eu te pego pra te adorar, ó Rei. Ai, se eu te pego. Como isso, gente? Foi ridículo agora, né? Perdão. Como isso? Sabe qual é o convite da Bíblia? Desassociem, separem o santo do profano. Essa é a advertência. Mateus 13, de 35 a 36, perdão, Marcos capítulo 13, de 35 a 37. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo? Vigiem. Para fomentarmos, para potencializarmos, para guardarmos e para crescermos na santidade, eu quero dar uma poderosa arma essa noite. Se encontra em Mateus 26, de 36 a 41. Então Jesus foi com um desses discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhe: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E ele disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou-lhe ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas pessoas que de alguma maneira caem em algum pecado, essa é a expressão: perdão, pastor, a carne é fraca. Eu quero dizer para você que não é o contexto desse texto. Paulo está dizendo assim, como o pastor Josias ministrou de manhã com muita propriedade sobre Nicodemos: é necessário nascer de novo. Quem é nascido da carne é da carne, mas quem é nascido do Espírito é do Espírito. Nós que já nascemos de novo, ele está dizendo assim, o nosso espírito que é a conexão com Deus. Como que você se relaciona, fala e se conecta com o sobrenatural, com o espiritual? O seu espírito, não é sua alma e não é seu corpo, é o seu espírito. Quando nascemos de novo, o nosso espírito agora regenerado, ele tem sede, ele tem canal aberto com o Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo, agora vocês têm todo o canal, o espírito de vocês agora nascido de novo, tem sede de Deus, anseia
pelo Espírito Santo de Deus. Agora, a carne, não. A carne, para buscar a Deus, ela é fraca. A carne, para ir atrás das coisas de Deus, ela é fraca. Agora, para nos levar para outros ambientes, ela é forte. Vou dar um exemplo. Quantos lembram da Copa do Mundo na Coreia? Quantos aqui, como eu, ou acordaram cedo ou nem dormiram para assistir jogo do Brasil, né? E nós conseguimos. Mas falou de orar, nós não conseguimos. Você pode estar sonolento aqui no culto, sim ou não? Ao sair do culto, se você for comer uma pizza, você não vai dormir na mesa. Mas no culto, sabe por quê, queridos? Todos nós aqui estamos sentados numa cadeira chamada o quê? Luta do espírito contra a carne. O que a carne está dizendo quando, impressionante, quanta vontade de ir no banheiro no culto. Quanto sono na hora de orar, quanto sono na hora de ler a Bíblia. Sabe o que é isso? É a sua carne. Não querendo que você entre em conexão com aquilo que te leva para a santidade, aquilo que te pode fortalecer. A oração é, se não, a arma mais poderosa para nos levar à santidade. E a minha pergunta: como está a minha e a sua performance contra a oração? Fizemos aqui um plano de crescimento espiritual. Eu queria que você me procurasse e dissesse assim: eu quero um dia de jejum. Eu quero, para aqueles que ainda não fizeram. E para aqueles que fizeram, cumpra o seu dia. Separe para orar, separe para jejuar. Mas todas as vezes que a gente separa o dia para jejuar, é impressionante como a fome vem que vem. Por problema de doença, filhos doentes, qualquer outro problema de falta de dinheiro, a gente perde o apetite, a gente nem precisa comer. Se está muito bom de trabalho, ganhando dinheiro, a gente passa o dia sem comer. Mas se você pegar um dia e falar: hoje eu vou jejuar, a carne vem, te dá uma fome avassaladora. Hoje eu vou na vigília. Querido, pensa numa sexta-feira que mói o teu organismo. Você chega arrebentado em casa, é o dia da vigília. E aí você vai, toma um banho, come, estica na cama, no sofá, pega o celular e imediatamente vai vir um sono. Aí você fala: eu vou o mês que vem na vigília. Sabe o que é isso? É a carne querendo tirar você da maior arma de santidade, que é a oração. Se eu perguntar para você e para você que está me assistindo, como está a sua vida de oração? E você vai entender por que a carne e o diabo tem nos levado, tem investido, duramente. O diabo tem investido de uma maneira muito competente para que eu e você tenhamos atenção, vontade, desejo para todas as coisas, menos para orar. Quantos aqui conseguem separar 5 minutos por dia para oração? E eu vou dizer uma coisa: isso não se resume a Projeto Resgate, e nem só a você que está me assistindo, mas se resume ao mundo cristão. Queridos, escutem essa. Seria uma outra arma, mas eu não vou falar. Sabe quantos livros um brasileiro lê? A média é 1 livro a cada 10 anos. Sabe quantos cristãos leem a Bíblia por ano? Eu queria tristemente dar essa informação. Não chega a 2% dos cristãos na terra. Sabe o que significa isso? O inferno, a estratégia dele está vencendo. E joelho dobrado, palavra saiu do nosso cardápio. Ficamos sem problema assistindo uma partida de futebol, um filme, uma série. Pegamos uma série de quantos episódios, de quantos capítulos? Se eu perguntar aqui, eu acho que eu não vou errar, não precisa levantar a mão. Quem aqui já assistiu uma série? Todos aqui vão dizer: eu já assisti, não só uma, 2, a 3. Eu estou assistindo O Atirador. E se eu perguntar a você que já assistiu 3, 4 séries de N capítulos, quantos capítulos da Bíblia você leu desde quando você começou a assistir série? Você entende agora, igreja? E eu termino aqui. Sem acusação, sem julgamento. Olhem para o meu coração, não só para a minha fala, mas sem julgamento. Nós temos caído na estratégia maligna. E nós, como cristãos, temos tido tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Quando me perguntam, um dia eu estava no aniversário, num casamento, porque eu tinha feito a cerimônia. Todo mundo sabia que eu era, aquela mesa eu estava lá, eu era o pastor.
Chegou um senhor de idade, e chegou para mim e falou assim: pastor, sabe por que eu bebo? Porque Jesus bebia. Daí eu falei: poxa vida, mas você poderia imitá-lo em mais coisa, né? Curar enfermo, pregar evangelho, ressuscitar morto, morrer na cruz. Você só pegou o álcool dele? Que essa noite, Paulo, a advertência, a atenção que Paulo chamou àquela igreja, sirva para nós hoje. Acordem do sono espiritual. Posso ouvir um amém? A Bíblia nos orienta a orar. 2 Crônicas 6:20. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar. De que dissesse de que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. E 1 Tessalonicenses 5:17, e vamos ler juntos. 1 Tessalonicenses 5:17. 1, 2 e já. Eu vou falar na minha versão: orai sem cessar. Vamos juntos, orai sem cessar. 1, 2 e já. Olhem todos para mim para eu terminar, e você aí que está me assistindo também. Igreja, acordem. Acorde o seu espírito para a oração. Eu não me lembro de uma vigília que eu tenha faltado. Me perguntem: o senhor tem vontade de vir na vigília? Não. Essa semana eu vim pelo menos umas 3 vezes aqui orar. E quando eu chego aqui, eu tenho vontade de orar? Não. Quando o senhor pega a Bíblia para ler, o senhor morre de vontade de ler a Bíblia? Não. Porque jamais eu sei que a minha carne vai ser minha amiga para isso. Mas muitos dormem nesse quesito da santidade, porque por algum motivo você tirou a oração e as escrituras da sua agenda diária. Quando Deus disse para Josué: Josué, ser forte e corajoso, eu vou ser contigo. Mas preste atenção, Josué, não tire o seu olho deste livro, nem de dia e nem de noite. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no seu devido tempo, na estação própria, dará o seu fruto, e tudo quanto fizer, prosperará. Viva é a palavra de Deus, habite em vós ricamente a palavra de Deus, instruindo com cânticos, salmos e hinos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 119, 105. 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortando que uma espada de 2 gumes, ao ponto de penetrar alma e espírito, juntas e medula, e discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Tito 9. Apegado à palavra, terei poder para convencer aqueles que me contradizem. Palavra, oração, palavra, oração. Mantenha a sede da santidade. Faz com que o seu espírito, que agora é nascido de novo, tenha sede do Espírito Santo de Deus e passe a buscá-lo. E aí sim, ninguém vai precisar dizer para você: você está bebendo muito, você está falastrão, você está boca suja, você está assistindo o que não deve. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus vai te ajudar a vencer o mundo. Amém, igreja? Vai te ajudar a vencer a carne. E esse é o grande convite dessa noite. Ora vem, Senhor Jesus. Igreja, fique em pé no seu lugar.
para você prestar muito atenção no que eu vou te dizer. Vou deixar os músicos subirem para você não se distrair por nada. Todos atentos? Músicos atentos? As escrituras só fazem sentido por causa de uma grande promessa: eu irei, mas voltarei. Que essa noite seja quebrado, desmistificado uma grande inverdade de que aceitar Jesus você vai ficar rico. Aceitar Jesus você vai se desencalhar e vai casar. Ao aceitar Jesus minha empresa vai dar certo. Ao aceitar Jesus eu vou ser curado. Quantos grandes homens de Deus morreram na pandemia? Então nós diríamos que Deus é injusto? Que Deus errou? Quantos grandes servos de Deus padecem de finanças? Quer dizer que não tem o Espírito Santo de Deus? Quer dizer que não tem a marca da promessa? Tirem da sua ideia, queridos, de que finanças, sucesso financeiro e profissional é sinônimo da aprovação de Deus, da marca de Deus na sua vida. Não é. A marca de Deus na sua vida se chama santidade. E é ela que vai te levar para o céu. É ela que vai te conduzir à glória eterna. Benditos do meu Pai, vinde porque está preparado a casa. Para quem? Para os santos. Pastor, quer dizer que em Jesus eu não consigo nada do que o senhor falou? Em Jesus você consegue tudo que eu falei, mas não busquem a Deus por causa disso. Porque se isso não vier, você vai dizer assim: Deus foi injusto comigo. Sabe quando você pode considerar Deus injusto contigo? Se você, na vinda dele, ele não te levar. Do resto, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O sol nasce para o justo e para o injusto. E ele falou: peraí, o mundo me odiou, vai odiar vocês também, hein? Hoje, eu estou falando que poucos pregam no púlpito. Vem para Jesus, ó, aqui, vai vender muito essa semana. Não, vocês vão me seguir, vocês vão me amar, então o mundo vai os odiar. Amanhã vai ter alguém aí continuando, querendo acabar com a tua família, com o teu casamento, com a tua saúde, com os teus negócios. Deus, Ele nos protege, nos guarda, Ele prometeu isso. Mas a vida cristã se fecha numa vida santa, para irmos morar com Cristo na glória. Quantos concordam que eu estou pregando Bíblia? Diga amém. Então, queridos, essa noite, aceite o convite. Feche teus olhos. Feche teus olhos, todos, por favor. Mesmo que você está me assistindo aonde? Nem precisa olhar para mim. Só preste atenção no que eu vou te dizer. Você está sonolento contra a oração? Você está sonolento contra a sua santidade? Ou você pode dizer: Pastor Nelson, eu já estou dormindo de roncar. O Espírito Santo te trouxe aqui. Está lhe fazendo assistir essa mensagem, para que você acorde. Desperte. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Acorda. Acorda para a realidade da vida cristã. Acorda. Você quer acordar essa noite para a oração e para a palavra? A igreja está
a meia luz, ninguém está te vendo, está todo mundo de olho fechado. Você é em casa, pode ser que esteja sozinho, no quarto ou na sala, no máximo, são a sua família e são íntimos teus. Se você quer despertar essa noite para uma nova vida cristã, para oração, para a palavra, para a santidade, aonde você está, não vou te chamar à frente por causa do distanciamento social, do protocolo da pandemia, mas aonde você está de olhos fechados, levante as suas mãos aos céus e comece a pedir ao Senhor: Senhor, me desperta essa noite. Eu quero acordar para a vida espiritual, eu quero acordar para a oração, eu quero acordar para a palavra. Você que está de mão levantada, Deus está vendo, querido. É Ele quem tinha que ver essa mão levantada. É Ele que está vendo o seu desejo de querer acordar, de querer uma nova vida com Deus. Você quer acordar para a oração, para o jejum, para a palavra, se despertar para viver em santidade. Levanta as suas mãos como você já está e diga: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, Senhor. Eu não consigo, a carne é forte, Senhor, ela tem me vencido. Seja sincero agora com Deus, diga: a carne tem me vencido. A carne, ela tem me derrubado, ela tem me feito dormir mesmo. Eu não consigo. Chegou novo emprego, chegou filho, chegou casamento, chegou casa nova, chegou um monte de coisa na minha vida, Senhor. Chegou os problemas, a pandemia, e eu me distraí, eu dormi, Senhor, quanto à oração e quanto à santidade. Mas essa noite me desperta, Senhor, me desperta.